Olá, tudo bem? Todos nós temos problemas em nossas vidas, mas como lidarmos com eles quando sentimos pesados demais? Afinal, eles são fatos, e os que tornam grandes ou pequenos é a forma de como olhamos para eles no momento presente. Eu tenho uma ferramenta que pode te ajudar. Chama-se Constelação Familiar Sistêmica. Com ela, é possível identificarmos a real forma e a origem destes desafios, nas quais todos podemos encontrar mais leveza e fluidez em nossas vidas. Agende seu atendimento, individual ou em grupo, e encontre mais harmonia e prosperidade em seu caminho. Vamos juntos? Feiticeira. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Adílio. Eu vou apresentar para vocês então aquele trabalho que foi iniciado e por um longo tempo, e acredito que até o final da vida de cada um vai ter um significado diferente e vai ser ressignificado diversas vezes. É o início de um trabalho e é uma continuidade infinita desse mesmo trabalho. Mas os rumos gerais desse trabalho foram tomados, inclusive a decisão do próprio nome que vai ser da técnica desenvolvida. Acreditava que essa técnica ela não era uma constelação, mas fazendo análise de todas as formas eu consegui compreender que realmente a questão de fazer esse exercício das cartas, ela é uma constelação, não tem como dizer que não seja. Mas é uma constelação diferenciada nas questões das perguntas, porque elas vão surgindo de acordo com os arquétipos, que é a minha ferramenta de trabalho. Eu tenho que ter algum símbolo para poder significar sentimentos e ações. Então, isso facilita muito o trabalho para mim e espero que em algum momento também facilite o trabalho para vocês. Eu dividi em tópicos essa apresentação e tem um sumário, que é essa primeira tela, e nesses tópicos eles são 8 tópicos, na verdade um símbolo do próprio universo, né? A continuidade do universo. No primeiro tópico eu coloquei a apresentação geral do carteado constelar, que foi o nome que eu resolvi desenvolver, porque alguém pode olhar e pensar, mas vocês estão jogando cartas, você faz jogo de cartas. Não seria exatamente isso, né? Porque no jogo de cartas tem uma outra leitura, uma outra dinâmica que não é que nós estamos desenvolvendo nesse trabalho. Então esse carteado constelar é o nome que foi dado. Nele eu coloquei as 3 fases da vida para que vocês pudessem visualizar que dentro desse campo tem 3 divisões básicas na apresentação e distribuição das cartas. O primeiro ponto, então, já vamos indo para lá, seria que essa divisão, as 3 fases da vida. A primeira fase da vida, então, seria a parte espiritual. A ancestralidade define nosso destino em cada passo de nossa evolução. Estamos nos ombros de gigantes. Isso aqui nos remete à questão da ancestralidade e de tudo que veio antes de nós, né? O infinito. Infinitamente aqui estamos e infinitamente algumas pessoas, várias pessoas virão depois de nós. A segunda carta, escolha pessoal de cada um para a sua espiritualidade, para uma nova vida. Então, em qualquer parte da vida, a pessoa pode ter essa escolha espiritual de uma nova vida. Então, mostrando que nessa primeira parte aqui a gente está falando sobre a essência da vida. Alguns podem acreditar em reencarnação e outros podem acreditar que todas as cartas que estão sendo apresentadas, elas fazem parte do momento de acordo com um novo sentimento e uma nova vontade de agir. Não tem problema nenhum. A terceira carta, início de um novo ciclo com uma missão a ser cumprida. Então essa carta aqui nos fala que é o início de um novo ciclo, mas também pode ser aquela parte onde vai ser feito o processo todo reencarnatório, de uma reincubação de um novo ser. E no final, observando as 3 cartas, eu posso dizer: a vida é um perpétuo movimento e a materialidade é apenas uma casca. O terceiro ponto dessa divisão das cartas, que são 9, ele fala sobre a fase emocional, formação do caráter. Primeiro vemos então o nascimento, né? A chegada com uma missão, apoio dos pais para o desenvolvimento do caráter.
nessa questão aqui da chegada com uma missão e apoio para o desenvolvimento do caráter, se nós fôssemos fazer a análise de uma empresa, por exemplo, haveria necessidade no mercado, que é o infinito, haveria a escolha pessoal da pessoa para desenvolver esse trabalho, e haveria a terceira questão, antes de começar a se criar qualquer coisa, se eu tenho todas as ferramentas para criar o trabalho que eu quero desenvolver. Então eu tenho que criar um círculo de memória e de preparo técnico e profissional para desenvolver o que eu quero. Se eu tiver tudo isso, então eu venho para o nascimento da empresa, do negócio ou da nova atividade, onde eu vou começar com a chegada, uma missão dos pais, quer dizer, que é tudo aquilo que se planejou, para desenvolver o caráter. Aí vem aquela característica do yin e do yang, né? A fase emocional tem a fase da lua, dos sonhos, tempestades, amadurecimento do caráter. Deste ciclo até esse ciclo aqui, tem que ter um caráter formado, seja da pessoa, seja da empresa, ou seja do trabalho que está sendo desenvolvido. Esse período pode ter um período de 7 ou 14 anos, de acordo com o que sair nesta fase, que é a fase da lua, dos sonhos, das tempestades e do amadurecimento da pessoa em relação ao que está acontecendo. No terceiro aspecto, nós temos o arquétipo da água. A água, a solidificação do caráter e a fluidez do mercado, né? Porque por mais sólido que tu te torne no teu caráter de água, certamente vai ter um mercado na tua volta que é fluido e tu vai ter que te moldar de acordo com esse mercado. Ou a vida. Essa fase emocional, então, a gente fecha ela dizendo: a carta da lua define a maturidade da fase emocional, encerrando aos 7 ou 14 anos esse processo. Então, a cada 7 anos ocorre um ciclo. Essa carta do meio vai definir se esse ciclo vai ser de 7 anos ou de 14 anos. Ela é um indicativo de maturidade no desenvolvimento do trabalho ou da pessoa. Temos então a fase da vida, a racionalidade, decisões sobre a sua evolução. Isso aqui ocorre dos 20 ou 30 anos, maturidade para a queima do supérfluo, quer dizer, aquilo que não me serve, eu desprezo, e uma energia de atividade desse período de 20 ou 30 anos para tomar as decisões mais sábias para a continuidade que vai ter que ser realizada. Nesta última carta aqui na direita, a gente vê a maturidade, a percepção de seus movimentos e o equilíbrio do comportamento da pessoa. É uma harmonia musical, é como se fosse uma orquestra. Você sabe o que vai fazer, qual é o tom que você vai tocar, mas tem vários instrumentos na tua volta e você não pode destoar deles. Por isso que eu coloquei o símbolo musical aqui como um exemplo. Eu tenho que exercer uma atividade ou estar vivo na minha família, no meu convívio social ou na minha empresa, mas o meu tom dentro daquele grupo ali não pode ser igual em todas as atividades. Ele vai ter que acompanhar a atividade daquele momento ali. Aqui eu vou falar sobre o Sol, o centro de tudo, a centelha divina, o sentimento pessoal que dialoga com todas as fases. Nesse critério, energia e centelha divina pode ser até mesmo a empresa. Então essa carta central aqui, o que for dito isso e captado nessa carta tem que dialogar com todas as outras cartas. Se essa carta que for tirada aqui, ela não dialogar com todas as outras, ou ela pode ser substituída colocando uma carta sobre ela, ou a segunda carta vai ser um complemento do que a carta central quer informar. Quando se chega nessa carta, já se pode escolher outras coisas, como 2 cartas de apoio. Eu acho que é o único momento aqui que eu percebo que uma carta de apoio tem algum significado. Eu digo para vocês, oriento vocês e vão saber como vocês vão fazer, mas se você começar a abrir mais que 2 ou 3 cartas aqui, fora a carta central, vocês vão acabar destoando da finalidade da constelação, porque vai ficar muito avulso, ficar dando várias respostas. Então eu só abriria 2 cartas aqui a mais, ou uma carta no caso pontual de alguma das outras cartas que as pessoas tenham dúvida, não muito para não destoar. E eu fecho esse ciclo aqui com a seguinte observação: a vida busca o seu equilíbrio para a satisfação do seu propósito. Então é assim que fecha esse ciclo. Os ciclos são 3, como vocês puderam observar. Primeiro é a primeira parte espiritual, depois é emocional e depois é a racionalidade. Espírito, razão
e emoção. É o que guia todo esse trabalho aqui. E todas as cartas dialogam entre si.